Um jovem chamado Toya Sadima se sentia incrivelmente leve e sereno. Era como se uma luz brilhante não só estivesse brilhando, mas também penetrando na sua alma, aquecendo-o por dentro. Era uma paz inacreditável, e Toya tentou entender onde estava. Afinal, nada na sua vida como um simples funcionário de escritório tinha sido assim antes. Então, Toya lembrou-se, em horror, de como tinha sido atropelado por um caminhão a uma velocidade tremenda enquanto tentava atravessar a rua. Ele deveria ter morrido com essa colisão, mas, como podia ser, se seus braços e pernas estavam no lugar e, além disso, até seu terno barato não estava rasgado em nenhum lugar? Toya se perguntou se estava realmente morto e se tudo isso era só uma última fantasia na sua cabeça antes do vazio. De repente, um clarão brilhou perto dele, o que realmente assustou o funcionário de escritório. Então, apareceu uma garota tão linda que parecia mais uma deusa. A estranha perguntou imediatamente se seu nome era realmente Toya Sadima. O cara não entendeu o que estava acontecendo e respondeu que sim. Depois disso, a garota começou a se mover de forma estranha, como se estivesse realizando algum tipo de ritual. Mas então algo inimaginável aconteceu. A bela estranha caiu no chão e começou a soluçar, dizendo que estava realmente arrependida. Toya, atônito, não entendia nada do que estava acontecendo e isso o deixava ainda mais assustado. A garota afirmou que estava realmente muito arrependida e nem sabia mais como se desculpar. Aí, do nada, ela perguntou se Toya estava com fome. O cara achou que a garota estava doente de alguma coisa e precisava descobrir. Toya perguntou por que ela continuava se desculpando e o que estava acontecendo ali. Finalmente, a estranha se desculpou mais algumas vezes, prometeu explicar a situação toda e então ofereceu para se sentarem à mesa. A garota rapidamente serviu um chá aromático e reconfortante e explicou que ela era uma das deusas que governam outros mundos, e que geralmente é chamada de deusa do universo. Durante a conversa, a deusa afirmou que Toya estava, na verdade, morto no momento, mas ele não deveria ter morrido tão jovem. Tudo isso aconteceu por causa de um erro grave da liderança, e o deus que cometeu a trágica falha já tinha sido exilado para o inferno. A deusa do universo ficou convencida de que tentou o seu melhor para corrigir esse erro quando notou e trazer Toya de volta, mas no processo percebeu que, se fizesse isso, o equilíbrio do eixo cósmico colapsaria e isso levaria a uma verdadeira catástrofe. Toya não se prendeu muito aos detalhes divinos e simplesmente perguntou se não podia voltar para casa. A garota, a deusa, balançou a cabeça negativamente. Toya nem sabia o que o irritava mais, a compreensão do que havia acontecido ou a absoluta calma da deusa. O cara gritou como ele poderia entender tudo isso. Toya começou a perguntar, ansioso, quanto tempo ele teria que esperar para voltar ao seu mundo. A loira serena respondeu com total calma que ele teria que esperar apenas cerca de 400 anos e que não havia nada de errado nisso. Toya começou a gritar que isso era uma eternidade e perguntou por que o número de anos era tão grande em primeiro lugar, mas a deusa do universo tentou acalmá-lo e disse que, como Toya estava agora morto, o tempo passaria muito mais rápido para ele. Toya exigiu que a deusa da criação fizesse algo por ele, porque ele absolutamente não queria estar morto e esperar por tantos anos. A garota afirmou que realmente poderia fazer algo, então Toya não precisava se preocupar tanto. A deusa da criação explicou que poderia renascer Toya em um mundo completamente diferente sem perder muitos anos. O garoto imediatamente decidiu esclarecer exatamente o que ela queria dizer. A estranha deusa explicou que ela queria dizer reencarnação e, depois disso, Toya entraria em um mundo de fantasia onde habilidades individuais são ligadas aos seus status e onde sua força e nível também seriam atributos importantes. A deusa então afirmou que o mundo natal de Toya estava à beira da destruição e perguntou se Toya se sentiria bem quando percebesse que iria voltar para um mundo quase morto. A deusa então sugeriu que o funcionário de escritório fosse enviado para um mundo mais saudável, que é muitos milhares de anos diferente de onde Toya vivia. Nesse novo mundo, o nível de cultura seria muito mais baixo do que na Terra, mas ela, com a ajuda de poderes divinos, dotaria Toya de habilidades trapaceiras que impediriam que ele morresse em um lugar desconhecido. Toya decidiu que, mesmo assim, seria bom ter esse tipo de seguro, afinal, sua vida passada não tinha sido particularmente boa. Mas a deusa do universo corrigiu o jovem e informou que, se ele não tivesse morrido tão tragicamente no acidente e ainda estivesse vivo, ele teria ganhado 1 bilhão de ienes na loteria em 3 dias. Depois disso, Toya poderia ter se tornado quase o maior milionário de todos os tempos e teria adquirido um harém pessoal, e teria morrido apenas aos 150 anos. Toya chorou após essa descoberta, pois essa era a vida com a qual ele sempre sonhou.
O cara chateado decidiu que agora ele não tinha outra escolha e provavelmente deveria aceitar a proposta da deusa do universo. A deusa pouco convencional se alegrou e sugeriu que ele começasse imediatamente, mas Toya pediu para esperar um pouco. O cara se perguntou por que essa estranha deusa estava com tanta pressa, afinal, ela queria que ele renascesse e a deixasse o mais rápido possível. Toya, irritado, perguntou o que a deusa da criação estava realmente escondendo dele, afinal, a sensação estranha de estar sendo enganado não o deixava por um segundo. A deusa do universo respondeu com uma voz trêmula que ela não sabia do que Toya estava falando. Pelo jeito da reação dela, estava na cara que ela estava mentindo, e Toya perguntou novamente o que estava acontecendo ali. A deusa do universo começou a repetir novamente sobre como estava arrependida da situação, e isso só confirmou que ela estava realmente escondendo algo e isso era muito estranho. A jovem deusa então explicou que o renascimento em outro mundo só acontece uma vez a cada 1000 anos e que, nesse novo mundo, havia uma guerra contínua há mais de meio século. Como resultado dessa guerra, o rei demônio tinha invadido repetidamente o mundo humano e o devastado completamente. Toya perguntou se ele entendeu corretamente que era a deusa da criação que era responsável por esse mundo de fantasia. A suposição do funcionário de escritório estava correta e a deusa confirmou. A magia do universo explicou que, se um Deus supremo como ela interferisse em qualquer mundo, o eixo cósmico seria destruído. Mas, se ela não fizesse nada, nesse caso, seu amado mundo seria destruído, e então ela queria pedir ajuda a Toya. O experiente funcionário de escritório já tinha enfrentado muita enganação e estava cético quanto a esse pedido, mas eventualmente Toya percebeu que realmente não tinha escolha e prometeu ajudar a deusa do universo. A garota agradeceu antecipadamente e explicou que dotaria Toya com as melhores habilidades trapaceiras para começar, mas para isso ele precisava ficar de joelhos por alguns segundos. O cara imediatamente cumpriu o pedido da estranha deusa e, nesse momento, a jovem deusa de repente encostou os lábios nos do jovem. Após o beijo inesperado, a deusa do universo disse que os lábios de Toya eram muito suaves e doces. O próprio Toya ficou muito surpreso e perguntou por que ela fez isso e por que ela mudou imediatamente de atitude. A deusa do universo lembrou de seu desejo de dar a Toya habilidades trapaceiras. E agora, após esse beijo mágico, ele se tornou uma das pessoas mais fortes do mundo. E, como Toya se tornou incrivelmente forte, ele agora poderia facilmente salvar esse mundo de fantasia do rei demônio. A deusa da criação admitiu que estava ciente da inocência de Toya e que aquele era seu primeiro beijo de verdade. O garoto ficou imediatamente envergonhado com isso e começou a garantir, não muito habilmente, que já tinha beijado muitas vezes. Toya então perguntou se ela já havia terminado de transferir as habilidades trapaceiras para ele. E, como esse era o caso, seria uma boa ideia começar a se preparar rapidamente. A deusa do universo concordou em continuar ensinando e sugeriu que Toya dissesse a palavra status. O cara, surpreso, repetiu imediatamente a palavra desejada e uma tela translúcida apareceu na frente do seu rosto. Tudo parecia mais ou menos como um jogo de ação de computador comum. A deusa da criação explicou que esse menu de status listava os pontos de vida, bem como os pontos de energia mágica. Pontos mágicos são gastos enquanto se usam habilidades. Geralmente, uma pessoa normal não ganha muitos pontos de experiência, mas o corpo de Toya lida com isso 10 vezes melhor. E tem umas trapaças envolvidas. O número total de habilidades especiais vai aumentar com o tempo. Ao mesmo tempo, vale notar que o indicador de força mostra quão forte o Toya é na batalha. E quanto maior a taxa, mais eficaz ele vai lutar. A deusa da criação explicou que o Toya tinha uma bênção especial que ela tinha concedido a ele. Com essa habilidade, há um aumento de 10 vezes na experiência ganha. Ele também tem a habilidade de absorver habilidades, copiar habilidades, absorver e copiar magia. E essas habilidades são determinadas automaticamente. Se a vitalidade do Tomoya cair abaixo de 30%, sua força aumenta em 25%. Graças à habilidade de detecção, ele pode reconhecer qualquer habilidade dos outros sem ser notado. Toya reconheceu que com um conjunto incrível de habilidades como esse, ele não deveria ter problemas. A bênção da deusa realmente o tornava uma pessoa incrivelmente forte. A garota divina confirmou a peculiaridade do Tomoya e admitiu que essa era a melhor explicação que ela podia dar naquela situação. Mas o Toya perguntou se isso não era algum tipo de fenômeno desordenado. A deusa do universo imediatamente mudou de assunto e aconselhou-o a se preparar imediatamente para o renascimento. Toya não discutiu e concordou em continuar o processo. A atendente então perguntou se havia algum outro segredo que ele deveria aprender imediatamente,
mas a deusa do universo apenas riu em resposta. Então, a deusa da criação abriu um portal mágico no qual o Toya caiu. O garoto tentou perguntar algo mais, mas a deusa do universo apenas desejou boa sorte e se despediu. Depois que o grito do Tomoya foi ouvido de longe, a deusa do universo lembrou-se de que havia esquecido de dizer algo importante, mas, infelizmente, já era tarde demais. Algumas horas depois, havia caos e confusão em um pequeno assentamento. Orcs brutais e impiedosos destruíram os civis da vila, sentindo absoluta impunidade. O líder do esquadrão ordenou que as mulheres não fossem mortas e fossem levadas imediatamente para a praça no centro do assentamento. Um enorme general orc liderava o grupo de invasão e, sob suas ordens, todas as mulheres que eles encontravam eram reunidas na praça. Os subordinados do general orc perguntaram por que as mulheres não foram apenas mortas como os outros, mas o vil general orc afirmou que ele precisava de novos filhos e tinha uma queda pela beleza feminina. Uma das prisioneiras, uma jovem chamada Lúcia, da raça dos lobos brancos, perguntou por que estavam sendo tratados tão cruelmente. Lúcia sempre teve muito orgulho da força de sua raça, mas os orcs desonestos atacaram traiçoeiramente o assentamento e conseguiram matar facilmente seu irmão. Ela mesma era muito fraca para dar uma luta decente de volta. Enquanto isso, o vil general orc já tinha escolhido sua primeira vítima entre as garotas locais. A menina implorou por ajuda e suplicou para não ser tocada, mas isso só deu mais prazer à criatura sedenta de sangue. Lúcia conseguiu encontrar coragem e correu para o resgate. A garota lobo tentou atacar o feroz orc, mas o general facilmente desviou do golpe desajeitado de Lúcia, e ela perdeu o equilíbrio, caindo no chão, ficando em uma posição muito desvantajosa diante do oponente feroz. O general orc imediatamente voltou toda a sua atenção para Lúcia e agarrou a perna da garota. O orc reconheceu que Lúcia era rápido o suficiente, mas precisava esconder sua aura durante o ataque. Ao mesmo tempo, o general ficou muito surpreso ao ver que a pessoa à sua frente era da raça dos lobos brancos. Lúcia resistiu desesperadamente ao ataque do enorme orc, mas o general já sentia sede de lucro e apenas se irritava com o quão barulhenta a garota era, embora ela fizesse uma excelente pet para seu harém. O vil líder do esquadrão orc afirmou que já tinha escolhido uma vítima para si e deixou o resto das mulheres para seus subordinados. Tal generosidade do general causou aplausos de aprovação de todo o esquadrão e, ao mesmo tempo, horror nos olhos das garotas escravizadas. Toya, que estava observando o que acontecia, decidiu que os monstros horríveis não teriam tempo para diversão, porque ele iria matar todos os demônios deste mundo. O ataque relâmpago pegou o esquadrão orc de surpresa, e logo Toya, o novo herói, reduziu drasticamente a população dos invasores. Muitos orcs nem tiveram tempo de perceber o que exatamente havia acontecido e foram imediatamente mortos. Não menos surpresa que os orcs estava a garota lobo Lúcia, que já não tinha mais esperança de salvação e estava preparada para o pior. Mas, como um verdadeiro herói, Toya disse que agora tudo ficaria bem, e não havia motivo para se preocupar. Toya explicou para a garota preocupada que ele podia ser considerado um aliado. Enquanto isso, os orcs restantes exigiam que o garoto dissesse seu nome, mas o Toya, irritado, decidiu que não valia a pena dar seu nome para aqueles que iam morrer de qualquer jeito. Os orcs, mais bravos que nunca, acharam que a melhor coisa a fazer era atacar o estranho abusado imediatamente e correram para encontrar a morte. Toya repeliu o ataque com um golpe rapidíssimo e, com um movimento ágil do braço, cortou a cabeça do orc. Ele mandou o segundo orc para o mesmo lugar que seu companheiro e ficou surpreso ao ver que só precisava bater de leve no monstro para esmagar seu crânio. Tudo o que estava acontecendo confirmava que Toya realmente tinha ido parar em outro mundo de fantasia onde monstros horríveis vivem. O general orc ordenou que seus subordinados ficassem parados e não se envolvessem em combate corpo a corpo com o estranho. O orc metido declarou que Toya não devia ficar feliz só porque conseguiu matar alguns de seus soldados. Armado com um machado enorme, o general orc decidiu resolver a parada ele mesmo. Toya se perguntou qual seria o nível desse cara parrudo, porque ele parecia bem impressionante. Usando a habilidade da verdade, Toya conseguiu determinar que a força de combate do general orc era de 550 unidades e agora estava claro como o orc inimigo conseguia avaliar a ameaça. Na verdade, Toya tinha propositalmente diminuído seu nível aparente para evitar problemas desnecessários. Por isso, o general orc estava tão confiante que podia destruir facilmente o jovem insolente, achando que o fato dele ter derrotado alguns soldados era pura sorte. Toya também estava confiante em sua força e se preparou para derrotar facilmente o oponente grande e feroz. Para isso, ele ativou a inteligência artificial de combate Isis.
Toya então decidiu provocar um pouco os orcs e os chamou de porquinhos nojentos. A tática realmente surtiu efeito nos monstros ferocíssimos, que claramente não eram conhecidos pela sua paciência. Alguns dos orcs mais descontrolados foram os primeiros a receber o golpe fatal da espada. A força do golpe foi tão grande que alguns deles foram literalmente cortados ao meio. Com essa demonstração de maestria com a lâmina, os outros orcs ficaram desorientados. O general orc, sentindo um surto de raiva incrível, ordenou que seus subalternos atacassem Toya com magia. Instantaneamente, uma lança de fogo foi lançada em direção ao jovem herói, junto com uma lança de gelo, uma lança de raios e uma lâmina de vento. Mas Toya não se preocupou nem um pouco com os possíveis danos, pois ativou a bênção da deusa da criação, que possuía absorção automática de qualquer magia. O menu de status relatou a absorção bem-sucedida da magia e, ao mesmo tempo, Toya percebeu que o número de atributos mágicos que ele podia usar havia aumentado. Além dos outros, os atributos de caixão de gelo, tempestade de gelo, bola elétrica, canhona de raios e ciclone de vento foram adicionados. Depois de repelir o ataque mágico dos orcs, Toya perguntou calmamente se os orcs tinham mais alguma coisa com a qual pudessem surpreendê-lo. No momento seguinte, Toya decidiu testar seu novo atributo e usou a magia de vento ciclone. O poder incrível literalmente varreu os corpos pesados dos monstros ferocíssimos, causando-lhes um dano considerável. Toya ficou surpreso com a força da magia de alto nível e percebeu que agora podia se sentir completamente seguro com habilidades tão poderosas. O general orc rugiu para seu mago, que estava convencido da fraqueza do jovem herói. O mago assustado imediatamente começou a se justificar e afirmou que tinha absolutamente determinado o nível insignificante de Toya. O general orc ordenou que ele determinasse imediatamente o verdadeiro nível do garoto e explicasse que tipo de poder ele possuía. O mago assustado fez a coisa certa dessa vez e declarou com uma voz trêmula que a força de combate de Toya era imensa. O general orc estava realmente furioso, pois naquele momento, Toya continuava destruindo seu esquadrão. O general exigiu uma resposta imediata do mago, e com uma voz clara, no final, o mago orc respondeu a si mesmo, incrédulo, que o poder de combate do jovem era... É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano, esse aparelho deve estar quebrado! O mago orc começou a garantir que não poderia haver erro na sua análise e que o poder desse jovem realmente era de 220.000 unidades. Os orcs ficaram chocados com essa descoberta, pois parecia impossível para uma pessoa comum. Toya perguntou à inteligência artificial de batalha por que Isis havia revelado seu verdadeiro poder. Acontece que Isis fez isso para fazer os oponentes caírem em total desespero. Os orcs realmente começaram a tremer de medo e não conseguiam entender como um homem tão poderoso poderia existir, pois ninguém podia compará-lo em batalha. Mas o general orc continuou a forçar seus soldados a não entrarem em pânico. O general afirmou que eles ainda não haviam usado sua principal carta na manga, e isso despertou o interesse de Tomoya. Isis sugeriu que, muito provavelmente, os orcs iam usar um feitiço de invocação. Toya se perguntou se valia a pena pará-los. A inteligência artificial de batalha explicou que, comparado ao Imperador da Montanha Sagrada que eles haviam destruído recentemente, todos os oponentes eram apenas lixo inútil. Com isso, Isis relatou como havia reduzido o nível de Tomoya novamente antes que a mulher resgatada pudesse notar a verdadeira força do herói. Tal cuidado e engenhosidade agradaram muito a Toya, pois Isis realmente estava resolvendo muitas questões importantes. Enquanto isso, o general orc chamou um dragão zumbi para aparecer da escuridão e estava confiante de que esse poderoso monstro poderia derrotar Toya. Do clarão de fogo, um enorme dragão zumbi ciclope, possuindo uma força de 6.400 unidades, realmente apareceu. O general orc se alegrou e prometeu a Toya uma morte rápida e transformação em morto-vivo. A inteligência artificial Isis explicou que era uma espécie extinta de dragão que morreu há 5.000 anos, e depois de se tornar um zumbi, este dragão seria várias vezes mais forte que o normal. Toya ponderou sobre suas capacidades, pois o abominável dragão zumbi realmente parecia ser um oponente muito furioso. O dragão zumbi de repente começou a tremer e rosnar, e Toya se perguntou o que estava acontecendo com ele. Isis explicou que, graças à habilidade e autoridade do dragão de Tomoya, ele foi capaz de anular completamente o controle da criatura invocada. O garoto ficou surpreso que tal habilidade afetasse também zumbis. Toya perguntou ao dragão o que ele faria a seguir e se ele realmente iria contra seu mestre. O dragão provou ser uma criatura obediente e facilmente se submeteu ao controle mágico de Tomoya. No momento seguinte, o dragão zumbi atacou os orcs desavisados.
Os orcs assustados começaram a convencer o dragão zumbi de que não eram seus inimigos e a fugir, mas o poderoso dragão alado continuou a focar toda a sua atenção apenas nos orcs. Os orcs, por causa de sua lentidão, não tiveram tempo de desviar dos ataques rápidos do dragão zumbi. O poderoso monstro invocado literalmente esmagou os orcs assustados com suas patas e continuou sua caça. Toya, assistindo a tudo isso, decidiu que tudo isso era muito ruim, pois um monstro tão perigoso havia despertado após um sono muito longo e, portanto, seria melhor retornar a outro mundo. Toya começou o processo de invocação reversa para eliminar completamente o dragão zumbi. O general Orc, que escapou por um milagre, estava tentando entender o que havia acabado de acontecer em primeiro lugar, pois não contava com isso. Depois disso, o herói Toya decidiu acabar com o general Orc e sacou sua lâmina, mas nesse ponto as garotas pediram a Toya para parar, o que surpreendeu o garoto. Lúcia e o resto das garotas resgatadas declararam seu desejo de acabar pessoalmente com o general Orc. Toya, claro, entendeu a raiva das garotas e então decidiu dar-lhes a oportunidade de retaliar. Toya tirou um monte de armas diferentes de seu cofre mágico para as garotas escolherem. Toya notou a confusão das mulheres e as convidou a escolherem o que gostassem, mas pediu para terem cuidado para não se machucarem. Enquanto isso, o general Orc já havia percebido a dor que o aguardava e começou a implorar por misericórdia. Todos os pedidos dos orcs foram ignorados, e a primeira garota deu seu soco feroz, seguida pelas outras mulheres ofendidas. Toya observava calmamente o processo de vingança e sugeriu que Lúcia acompanhasse as outras. Lúcia se sentia insegura e Toya sugeriu que ela pegasse uma espada curta comum. Sentindo o peso do metal em sua mão, a garota instantaneamente brilhou com raiva justa e desejou vingar seu irmão morto. Depois que Lúcia matou o general Orc, Toya decidiu queimar todos os corpos das criaturas vis em um só lugar. O jovem garoto notou o quão chateada Lúcia estava, pois, mesmo estando com raiva, era difícil para ela cometer assassinato. Toya se desculpou por dar as armas a Lúcia, pois teria sido melhor se ele mesmo tivesse terminado as coisas, mas Lúcia apenas agradeceu ao garoto por salvar a cidade e chamou todo o resto de não tão importante, pois sem a ajuda de Tomoya todos teriam morrido. Então, a garota animada ofereceu ao herói para passar a noite no assentamento. Inesperadamente, Toya notou o quanto Lúcia se parecia com a garota que morreu no acidente de carro, e a semelhança era incrível. Toya examinou o rosto de Lúcia tão de perto que até a deixou um pouco envergonhada. Toya explicou a Lúcia que ela apenas se parecia muito com uma conhecida dele, mas infelizmente ela estava morta há mais de 10 anos. Depois disso, o herói misterioso decidiu ir descansar, mas de repente Lúcia chamou o garoto Toya e pediu para esperar um pouco. O garoto imediatamente lembrou de sua amiga tragicamente falecida, pois só ela o chamava assim em uma vida passada. Empolgado, Toya perguntou se Lúcia era Seaka e, desta vez, a garota admitiu que era realmente ela. Apenas no início duvidou se Toya era realmente ele em sua frente. Olhando para sua antiga amiga, Toya ainda estava um pouco duvidoso, pois agora ela tinha orelhas de lobo e um rabo. Seaka perguntou se Toya não estava feliz com o encontro e se havia esquecido completamente dela, mas o garoto admitiu que tudo parecia muito estranho e obviamente não esperava por isso. A garota apenas riu em resposta e explicou como ela também estava sujeita ao renascimento, assim como Toya. Seaka olhou tristemente para seu amigo e perguntou se ele também havia morrido como ela, pois essa era a única maneira de estar neste mundo de fantasia. Toya confessou sua morte e sugeriu conversarem em outro lugar. Seaka imediatamente notou o quanto Toya havia crescido, pois ele era muito mais baixo na última vez que se encontraram. Toya olhou para a garota e percebeu o quanto ela havia crescido e estava melhor. Os antigos amigos se mudaram para a cabana aconchegante de Lúcia e continuaram sua doce conversa. A garota estava incrivelmente empolgada e mais uma vez perguntou se o garoto era realmente o Toya que ela conhecia em sua vida anterior. Toya explicou que não poderia haver erro e que realmente se conheciam em uma vida passada, mesmo que já tivessem se passado 15 anos desde então. Lúcia disse que Toya não havia mudado tanto nesse tempo, e foi por isso que ela tinha suas dúvidas, pois ele ainda parecia muito jovem, como nos velhos tempos. Mas Toya discordou que estava muito jovem e admitiu que agora tinha 41 anos, mas Lúcia insistiu e sugeriu que o garoto olhasse no espelho para ver por si mesmo o que ela estava dizendo. Toya ficou muito surpreso, pois no espelho via uma versão mais jovem e bonita de si mesmo, e ainda assim ele havia mudado pouco em todos os anos que viveu. Tudo parecia um tipo de filtro visual, mas era realmente Toya.
Ele então decidiu que sua aparência não era realmente tão importante e perguntou a Lúcia como exatamente ela havia chegado a este mundo de fantasia e por que agora ela tinha uma aparência tão específica de cachorro. Lúcia esclareceu que ela era da espécie lobo, não da espécie cachorro, e realmente não se lembrava muito bem de como exatamente havia chegado a este mundo, e as memórias de sua vida passada apenas voltaram a ela em algum momento no início desta vida. Lúcia foi adotada por uma família estranha, pois ela se encontrou no corpo de uma pequena órfã. E onde estão os pais biológicos dela ainda é um mistério, mas a nova família era muito boa e são eles que ela considera seus pais de verdade. Seak explicou que, quando apareceu neste mundo com suas memórias, se sentiu no novo corpo de Lúcia e assim começou sua nova jornada de vida. Então, a garota contou que, infelizmente, 3 membros de sua família morreram, mas foram muito gentis com ela, deram-lhe um lar e o que ela poderia chamar de família. Lu então pediu a Toya para contar sua história de como chegou a este mundo. O cara pensou que não queria de jeito nenhum trazer essa garota para sua vida, mas agora ele praticamente não tinha outra escolha. Toya admitiu que aquele era, na verdade, seu primeiro dia neste novo mundo. Lúcia ficou incrivelmente surpresa, pois nada disso condizia com o tipo de poder imenso que Toya possuía. O cara explicou como inesperadamente se encontrou não muito longe desta vila e foi por isso que pôde intervir e ajudar. A garota perguntou o que Toya pretendia fazer no futuro e o camarada disse que parecia ter um propósito especial e que viajaria até cumpri-lo. Lúcia imediatamente explicou que os moradores não podiam ficar aqui por mais tempo e pediu para escoltá-los até a cidade mais próxima. Ela disse que a jornada levaria pelo menos um mês e que as mulheres não conseguiriam chegar à cidade sozinhas. Lúcia explicou que os homens-fera eram certamente fortes o suficiente para lidar com o monstro, mas não podiam competir com os bandidos e a estrada para a cidade não era segura, então estariam condenados sem proteção. Enquanto isso, os homens-fera eram forçados a caçar animais selvagens para comer e a floresta próxima estava cheia de monstros perigosos. Lúcia confessou que gostava muito desta vila e a considerava seu lar, por isso queria salvar todos os seus habitantes. Lúcia prometeu recompensar Toya generosamente se ele concordasse em escoltar os moradores até a cidade. O garoto não entendeu direito que tipo de recompensa ela estava falando, mas Lúcia imediatamente explicou que a recompensa para Toya seria ela mesma, pois estava disposta a ser uma escrava fiel para seu mestre. Toya não esperava que as coisas fossem por esse caminho e perguntou como Lúcia poderia sugerir uma coisa dessas, mas a garota não explicou mais nada e apenas beijou seu protetor. Com o ato inesperado da garota, Toya sentiu seu rosto ficar instantaneamente vermelho e mal conseguiu se conter para não sair correndo da sala, mas Lúcia explicou que agora tinha 28 anos, o que significava que já era uma garota madura. Portanto, ela agora gostava de Toya não como um amigo, mas como um homem. Toya não ficou muito feliz com essa revelação e lembrou a garota que era um passo muito responsável se ela realmente quisesse ficar junto, embora ao mesmo tempo o cara achasse que seria muito rude negar um desejo tão bonito de uma garota. Toya percebeu que cada uma de suas ações afetaria muito Lúcia, e agora ele teria que fazer uma escolha difícil. Finalmente, o garoto agitado respondeu que não poderia aceitar tal oferta de Lúcia naquele momento. Toya explicou que não queria intimidade sem compromisso, embora ele realmente gostasse muito de Lúcia agora e certamente gostasse dela em sua vida passada. Mas Lúcia não estava nem pensando em desistir e ofereceu a Toya se casar com ela. A garota parecia como se estivesse esperando por isso a vida toda. Lúcia prometeu que seria uma esposa digna para Toya, afinal, sabia absolutamente tudo sobre ele desde que leu seu diário. Lúcia contou como descobriu as preferências de Tomoya graças ao diário, que tipo de garotas ele gosta e como ele sonha em estar junto. Ela também leu sobre os desejos mais secretos de Tomoya. O jovem herói estava mais envergonhado do que bravo e afirmou que tudo escrito no diário era apenas uma fantasia boba. Lúcia decidiu continuar a conversa franca e confessou que gostava das mesmas coisas que Toya, e é por isso que queria estar junto e servir seu protetor, chamando de seu querido e amado marido. Toya não conseguia encontrar um lugar para si de tanto embaraço e ponderou como tudo aquilo parecia estranho, mas então Toya adivinhou que, por causa das habilidades específicas recebidas da deusa do universo, Lúcia queria se tornar sua escrava. Era a habilidade do Alpha que permitia a ele seduzir e maximizar sua atração pelas garotas. Toya perguntou se Lúcia realmente queria se tornar sua escrava e obedecer a todas as suas ordens. A garota confirmou seu desejo sem palavras e imediatamente apareceu uma mensagem confirmando a captura dos homens-fera de Lúcia. Para sua surpresa,
Toya percebeu que naquele momento teve uma sensação incrível de prazer absoluto que Lúcia também estava sentindo. Assim, seus sentimentos e sensações estavam se fundindo devido à habilidade. Imediatamente o menu reportou a aquisição da habilidade passiva Conexão Espiritual. Devido a essa habilidade, a quantidade de experiência que uma escrava ganhava era dobrada e Toya sentiu sua força começar a aumentar devido à proximidade. Nesse momento, o cara pensou se tais sensações agradáveis estavam surgindo apenas por causa de sua habilidade. Como resultado, Toya reconheceu que Lúcia não era mais a doce garota que conhecera antes, mas uma mulher mais madura e aberta. Lúcia estava incrivelmente feliz e afirmou que sempre sonhou em ser uma só com Toya e que no futuro estariam sempre juntos. Depois disso, Toya recebeu novamente uma mensagem para ativar imediatamente o efeito da bênção da deusa da criação. Então, uma habilidade especial chamada Semente Útil foi obtida, o que aumentava as características da escrava em 1%. Toya estava tão feliz quanto a desenfreada Lúcia e parecia que sua primeira noite havia durado uma eternidade. A manhã que veio pareceu a Toya mais bonita que ele já tinha tido em sua vida, afinal, foi a primeira vez com uma mulher. Ainda mais, ele passou uma noite inteira na intimidade. Ao ficar com Lúcia durante toda a noite, Toya conseguiu obter uma habilidade especial que melhorava sua semente. Com essa habilidade, as características básicas da escrava eram aumentadas em 1%, e também a taxa de fertilização era controlada transformando a semente em energia. Tudo isso era algo como uma contracepção mágica. E assim Toya não precisava se preocupar com as consequências da intimidade. Os costumes do novo mundo surpreenderam Toya, mas mesmo assim ele estava feliz por ter Lúcia como sua escrava. Era ainda mais prazeroso perceber que a garota tinha dado esse passo de bom grado e também recebido uma habilidade especial. Toya pensou que, não importava como, mas a última noite foi realmente incrível, porque ele nem esperava que algo assim acontecesse com ele quando entrou neste mundo. E agora ele sempre se lembraria de seu primeiro dia ou, melhor dizendo, de sua primeira noite no mundo de fantasia. Claro, a primeira vez de qualquer um deveria ser especial e memorável. Por isso Toya estava ainda mais feliz porque a dele foi exatamente como deveria ser. Quando Toya foi explorar as terras ao redor pela primeira vez, ele foi subitamente atacado por um monstro voador. Toya ficou, claro, assustado, pois em sua vida anterior certamente não havia encontrado dragões ferozes que também tentavam comê-lo. Enquanto tentava fugir do dragão voador, Toya escorregou em algo e caiu no chão. Apenas depois de cair duramente o jovem herói percebeu que tudo ao redor estava encharcado de sangue. A situação estava esquentando a cada segundo e a criatura feroz já estava se aproximando. Toya, febrilmente tentando encontrar uma solução para o problema, automaticamente pediu ajuda ao senhor. Uma voz estranha respondeu instantaneamente e reportou a instalação bem-sucedida da bênção da deusa da criação e então começou a reunir informações para o mestre. Depois disso, a mesma voz estranha reportou uma situação de emergência e ativou os sistemas de defesa e restaurou os sistemas mentais. Ao mesmo tempo, o poder físico máximo, a habilidade mágica e a sobrevivência de Tomoya foram aumentados. A voz confirmou a prontidão da habilidade necessária e a conclusão da ativação forçada. Enquanto isso, o dragão voador decidiu finalmente acabar com sua vítima e usou um ataque de chamas. Nesse momento, Toya teve tempo de lembrar das poucas coisas que aconteceram em sua curta vida, mas para sua surpresa ele não sentiu o calor incrível das chamas. Tudo aconteceu de maneira completamente diferente e o próprio dragão foi derrotado. E deitado no chão, a mesma voz feminina agradável informou que o sistema de defesa estava funcionando, o que ajudou a repelir o golpe do dragão. Seguindo o desejo de se vingar da sua situação estúpida, Toya rapidamente atacou o monstro imobilizado, mas o conselheiro invisível reportou o nível 0 e o processamento subsequente de informações. Depois disso, a mesma voz agradável ativou a habilidade de ataque com lâmina, golpe duplo, e uma aura de espada apareceu em torno da mão de Toya. Nesse momento, o demônio voador voltou a si e tentou melhorar sua situação difícil. Toya, ansioso por aprender novas habilidades, não esperava um movimento tão repentino do dragão e, assim, a voz informou a ativação forçada da habilidade de análise. Apenas alguns segundos depois, a habilidade de análise trouxe o resultado e apontou o ponto vulnerável do monstro voador. Toya decidiu não perder a oportunidade e perfurar o dragão. Após acelerar corretamente, Toya mostrou-se como um guerreiro experiente e desferiu um golpe preciso e decisivo. Felizmente para o jovem herói, o golpe acertou exatamente onde o conselheiro virtual havia sugerido e atordoou o temível dragão. Mas,
Apesar de todo o poder e precisão do golpe, ainda não foi suficiente para uma vitória completa e o sistema ativou instantaneamente um aumento no dano máximo. Finalmente, o dano extra terminou o trabalho e o monstro voador soltou seu último grito. Toya não acreditou imediatamente no seu sucesso e ainda temia que o dragão o atacasse novamente. Mas o conselheiro virtual reportou que o inimigo não mostrava sinais de vida e então o status de emergência foi levantado e um relatório sobre o ocorrido estava sendo preparado. Depois disso, o assistente virtual reportou a aquisição de pontos de experiência. Graças à bênção da deusa da criação, a experiência adquirida foi dobrada e Toya imediatamente alcançou o nível 31. Ele recebeu o título de Hércules, que adicionou 5% a qualquer ataque, e também recebeu o título de Super-Humano, que permitia ganhar 3 ou mais níveis de uma vez e aumentava automaticamente o poder de combate em 10%. Toya também ganhou a habilidade Transcendente, que aumentou seu poder de combate geral em 3%. Entre as habilidades passivas adicionadas estavam Recuperação de Resistência, Recuperação Automática de Poder Mágico e Super Recuperação. E as habilidades ganhas com o título de Matador de Dragões permitiam um golpe flamejante e aumentavam significativamente o suporte físico. Toya ficou surpreso com o quanto havia ganho com apenas uma vitória. Embora fosse claro que se não fosse pela voz misteriosa do assistente, ele estaria morto agora. Ao mesmo tempo, o herói percebeu como todas as suas feridas se curaram instantaneamente e isso significava que ele não apenas ficou muito mais forte. Só agora Toya percebeu quão valioso era o presente da deusa da criação e, aparentemente, essa voz do assistente também era obra da deusa. A voz reagiu instantaneamente aos pensamentos de Toya e confirmou todas as suas suposições. Toya se perguntou quem estava sempre falando com ele e por que não via ninguém ao seu redor, mas a voz, ainda de maneira calma, explicou que ela era apenas um sistema de suporte criado pela deusa do universo e a tarefa desse sistema era ajudar seu mestre a se sentir confortável em um novo mundo desconhecido. Toya sentiu algo estranho naquela voz e parecia ser algo como uma inteligência artificial. A voz imediatamente confirmou sua origem artificial pelas mãos da deusa da criação. Ao mesmo tempo, o assistente virtual não tem corpo físico, apenas dados e inteligência. Toya entendeu os pontos principais e perguntou se o assistente virtual tinha seu próprio nome, mas a voz agradável respondeu que não tinha tal designação e ninguém lhe havia dado um nome. Toya decidiu que seria muito inconveniente chamar o assistente constantemente de sistema de suporte da deusa da criação. O sistema ofereceu ao anfitrião a escolha de qualquer nome adequado para ele. Toya ponderou sobre um nome adequado e simples. Após pensar por alguns minutos, Toya sugeriu o nome Isis, e como o sistema tinha uma voz feminina, seria um nome muito adequado. O sistema aprovou o nome escolhido e agradeceu ao seu mestre, e então o sistema anunciou que agora poderia ser chamado pelo nome, pois todos os seus protocolos já haviam sido rapidamente reconfigurados. Toya então perguntou a Isis do que todo esse sistema era realmente capaz. Isis imediatamente respondeu que a pergunta não soava clara e não havia uma resposta definitiva, e levaria 88 horas para explicar todas as capacidades, então era necessário especificar a pergunta para reduzir o tempo de resposta. Toya ficou surpreso com uma resposta tão longa e decidiu que dificilmente poderia ouvir tantas horas. A própria Isis então sugeriu que o anfitrião esclarecesse a situação atual e foi bastante útil. Toya pediu uma explicação de onde eles estavam no momento. Isis explicou que estavam no topo da Montanha do Dragão, a maior das montanhas Drago, na região mais fria do continente Castro. Nada disso dizia nada a Toya, mas os nomes misteriosos o atraíram. Toya então perguntou sobre o dragão morto, pois era óbvio que esse monstro estava longe do primeiro nível. Isis confirmou as suposições de seu mestre e disse-lhe que tais criaturas geralmente eram encontradas na caverna Huou e que era necessário pelo menos o nível 99 para enfrentá-las. A própria caverna Huou é uma das cavernas mais perigosas do continente e muitos aventureiros formam grupos poderosos para entrar nela e até agora nenhum dos grupos de aventureiros que foram teve sucesso e quase todos os caminhantes morreram. Toya ficou horrorizado com tais perspectivas e se ressentiu de como a deusa da criação o jogou com seu primeiro nível em terras tão perigosas, mas Isis discordou de seu mestre e lembrou-lhe que a deusa da criação era conhecida por sua previsão e, portanto, é mais fácil imaginar que a deusa simplesmente não considerou todos os fatores possíveis ao mover Toya. Isis reconheceu que a deusa da criação é muito poderosa, mas infelizmente isso facilmente conta contra sua incrível estupidez. Portanto, a deusa da criação é muito ruim em pensar em todas as suas ações. Toya decidiu que tal franqueza do sistema é bastante rude, mas aparentemente é uma verdade necessária. Isis pediu desculpas pela informação desagradável,
mas também lembrou-lhe que era tolice da deusa colocar a vida de seu mestre em risco assim. Afinal, se não fosse por uma coincidência afortunada, Toya poderia ter morrido no primeiro dia de sua nova vida. Toya concordou com Isis e sugeriu sair da área rapidamente antes que mais monstros viessem ao seu encontro. Afinal, confiar apenas na sorte não é a coisa certa a fazer. Antes de sair, Isis recomendou levar o dragão derrotado com ela e configurou a habilidade Cristal Mágico. Isis explicou que basta apontar para o dragão e dizer a palavra gerar. Toya repetiu obedientemente as instruções do sistema e o enorme corpo do dragão se transformou instantaneamente em um fluxo de luz brilhante. Isis informou o dragão gerado, classe Esmeralda, dragão Kaiser. Toya não entendeu muito bem as especificidades desse processo em comum e pediu mais detalhes. Isis explicou que neste mundo, monstros derrotados são cristalizados e os próprios cristais são posteriormente vendidos para processamento em mercadorias. E este dragão em particular era um demônio de alto nível. Então seu poder mágico encapsulado no cristal é muito denso. Ele poderia ser usado como fonte de poder mágico para armas mágicas e também poderia servir como material para criar armas e várias ferramentas. Tudo parecia muito funcional e conveniente e o próprio cristal lembrava Toya uma peça cara de joalheria. Isis relatou que Toya poderia levar o corpo do dragão à guilda dos aventureiros e vendê-lo por materiais. Além disso, o dragão já cristalizado poderia ser restaurado com magia de regeneração. Tudo soava fantástico e Toya não conseguia parar de se maravilhar com o novo conhecimento. Toya decidiu que o corpo do dragão seria muito pesado para carregar e sugeriu a seu assistente virtual deixar o monstro na forma de um cristal. Ao mesmo tempo, Toya perguntou quanto tempo ele teria que caminhar e se Isis poderia explicar quanto tempo ou quanta distância levaria para chegar ao assentamento normal mais próximo. Isis respondeu sem hesitação que o assentamento mais próximo estava a cerca de 1000 quilômetros ao sul. Tal resposta deixou Toya atordoado, pois essa distância parecia incrível, especialmente para viajar a pé. Poucos minutos depois, o assistente virtual informou a descoberta de indivíduos hostis, e já que nenhuma rota de fuga foi encontrada, o estado de emergência foi ativado. Toya ficou mais uma vez convencido de que sua premonição nunca falhava. Toya foi imediatamente cercado por um grupo de dragões que incluía um dragão soldado de nível 35 com 2000 unidades de força, um grande dragão vermelho de nível 40 com quase 6000 unidades de força, um grande dragão com chifre de nível 42 com 62.000 unidades de força, um dragão Safira Kaiser de nível 88 com quase 9.000 unidades de força e, o mais importante desse grupo, o dragão Imperador Sagrado de nível 118 com uma força de 26.000 unidades. Era óbvio para Toya que todos esses oponentes eram muito mais fortes do que ele, especialmente quando juntos, mas para sua surpresa, ele estava orgulhoso, praticamente sem medo, exceto por um leve tremor em seu corpo. Isis avisou seu novo mestre e explicou que o nível de ataque do dragão imperador mencionado anteriormente era muito maior do que todos os outros indivíduos combinados, mas Toya decidiu que não podia deixar esse monstro do mal vencer e que ele, como um herói incrível enviado pela deusa do universo, certamente prevaleceria. Após convergir rapidamente com o esquadrão de dragões, Toya tentou infligir o máximo de dano aos oponentes. O encontro de várias forças poderosas causou um enorme surto de energia do qual o próprio Toya quase perdeu a consciência. Isis relatou com uma voz confiante que não havia sinais de vida nos oponentes, então o estado de emergência foi cancelado e um relatório foi preparado. Toya, é claro, não conhecia todos os segredos que a deusa da criação tinha preparado para ele e apenas murmurava sobre sua vitória sobre os dragões. O menu de status relatou que a habilidade de Estrela Guia havia sido obtida e também adquiriu uma habilidade passiva, um status oculto que aumenta a sorte em 9.999. Isis também anunciou que toda a experiência adquirida seria aumentada em 5 vezes devido ao efeito da bênção da deusa. Após essa vitória, Toya alcançou o nível 71 e o assistente virtual ofereceu revisar todas as habilidades e status obtidos no menu de diário, onde se podia estudar os detalhes de todas as melhorias. Toya não queria perder tempo estudando a redação complicada das inúmeras habilidades e upgrades, então decidiu que estava forte o suficiente para continuar a jornada perigosa. Isis confirmou as expectativas de seu mestre e explicou que Toya conseguiu aumentar sua força consideravelmente graças à sua vitória sobre o dragão Imperador Sagrado. O herói cansado estava apenas feliz por ter sobrevivido a um encontro tão inesperado. Isis recomendou ao herói reunir todos os corpos dos dragões derrotados o mais rápido possível, mas Toya perguntou se eles não poderiam simplesmente deixá-los.
A assistente virtual imediatamente respondeu que não era a decisão mais sábia e que, se o mestre deixasse o corpo do monstro sem cristalizá-lo, havia uma grande chance de que os monstros se tornassem mortos-vivos horríveis, e se isso acontecesse, a criatura se tornaria mais agressiva e perigosa do que antes. Toya ficou horrorizado com tal perspectiva e tinha medo até de imaginar o quão perigoso o dragão imperador seria em um status de morto-vivo. Isis apressou-se em tranquilizar seu mestre e disse que, no momento, ele não tinha igual em poder de monstro e podia ficar tranquilo quanto à sua segurança. Isso parecia muito otimista, mas Toya ainda decidiu deixar esses lugares perigosos o mais rápido possível. Isis explicou que o tempo em um cofre mágico para no momento em que um item é colocado nele para armazenamento. Portanto, não havia necessidade de temer que algo se estragasse, mesmo que fosse o corpo de um monstro. Você também pode acelerar opcionalmente o tempo para qualquer item selecionado. Nos dias seguintes durante sua missão, Toya descobriu ruínas antigas e decidiu explorá-las. Havia um sinal mágico fraco emanando das próprias ruínas, e foi isso que despertou seu interesse no lugar há muito abandonado. Quando Toya entrou no templo antigo meio destruído, encontrou uma estátua de dragão que era muito semelhante aos dragões que ele havia matado. Inspecionando a figura lindamente trabalhada, o jovem herói de repente ouviu uma voz estranha agradecendo-lhe. Toya ficou surpreso e imediatamente começou a olhar ao redor da sala desconhecida, mas a voz misteriosa pediu que ele não se preocupasse e explicou que a comunicação era através da escultura do dragão. A voz explicou que, aparentemente, o dragão com quem Toya havia lutado recentemente era o imperador da Montanha Sagrada e, alguns dias atrás, um exército inteiro de dragões apareceu e matou seus camaradas. E esse lugar era exatamente onde o dragão imperador da Montanha Sagrada devorava todos os seus oponentes. Depois disso, ele foi amaldiçoado, e a maldição cobriu toda a montanha, e a matança de seus camaradas começou nesse lugar. O dragão Esmeralda e o dragão Safira não foram exceções. A voz agradeceu a Toya por permitir que suas gargantas morressem em batalha. Fazendo isso, os dragões decidiram deixar as joias neste lugar para seus herdeiros, e assim, concederam a Toya força, poder sobre dragões e a habilidade de voar. A voz continuou a agradecer ao herói citado e prometeu todo tipo de recompensas, mas Toya explicou que na verdade estava tudo bem e não havia necessidade de recompensá-lo de forma alguma. Mas a voz continuou insistindo e disse que, como chefe da família e pai de seus filhos, ele era obrigado a agradecer a Toya e que seria adequado aceitar os merecidos tesouros do templo antigo. Toya decidiu não discutir, e a voz da estátua explicou que seu tempo estava se esgotando e, por fim, gostaria de saber o nome de um homem digno. Toya não hesitou em se apresentar, e a voz só teve tempo de dizer que era um nome maravilhoso e depois se despediu, aparentemente para sempre. Após caminhar pelo templo antigo, Toya conseguiu encontrar um estoque de armas e várias ferramentas espalhadas por um grande baú. Dentro do próprio baú havia uma espada estranha que parecia uma katana japonesa. Isis explicou que era uma lâmina incrível dada pelo céu que cortava tudo sem tocar em nada. A espada representa o vazio alcançado pela exclusão de tudo e nada. Toya não entendeu nada da explicação da assistente, então Isis disse que essa arma era uma relíquia valiosa dos deuses indestrutíveis e que, com ela, o poder de ataque de Toya aumentaria incrivelmente. A lâmina celestial indestrutível ignorava armaduras e magia, enquanto aumentava o poder de ataque adicionando uma nova habilidade ou magia. Toya então notou o orbe estranho e decidiu que esse item definitivamente não seria mais forte que a lâmina. Isis rapidamente analisou a joia suprema dos deuses e determinou que a mente dos antigos, sob a influência de forças divinas por toda a eternidade, se fundiu com a mente de Balor, e a concentração de poder permitiu que atingisse seu auge. Após obter essa joia, Toya recebeu várias habilidades e status, cujas descrições detalhadas foram carregadas no banco de dados. Após terminar de analisar as novas habilidades e status, Isis relatou que a descrição da habilidade "A mulher que você ama não fugirá" havia sido descoberta. Toya ficou surpreso com um título tão sem sentido e perguntou o que isso significava. Depois de visitar o templo, Toya experimentou pela primeira vez a habilidade de voar recebida e sentiu uma sensação incrível de leveza. Nesse momento, o cara agradeceu sua assistente virtual, sem a qual definitivamente não teria conseguido. Isis declarou que seu propósito de criação era ser útil ao mestre, enquanto ela se aproximava de seu objetivo. Isis aconselhou Toya a ser extremamente cuidadoso, já que havia informações de que sinais de vida estavam desaparecendo constantemente na cidade próxima. Toya ficou alerta e se perguntou se as pessoas da cidade estavam sendo atacadas por alguém. Isis relatou que os demônios vieram para massacrar todos os humanos e bestas, e com base nas informações recebidas, havia uma invasão completa.
Toya decidiu intervir na situação e definitivamente ajudar as pessoas da cidade a lutar contra os demônios. Isis apoiou o nobre impulso de seu mestre e mudou a rota instantaneamente. Com isso, Toya terminou sua história de como acabou no assentamento de Lúcia. Ao mesmo tempo, Toya continuava com raiva da deusa do universo a cada lembrança dela, embora o dia anterior estivesse cheio de memórias desagradáveis. Toya gostou de defender Sayaka, cujo nome neste mundo era Lúcia. Enquanto Toya contemplava sua vida, Lúcia finalmente acordou e, envergonhada, desejou bom dia ao seu mestre. O jovem herói imediatamente se lembrou da noite anterior e decidiu que realmente não foi tão ruim assim. Alguns dias após a batalha com os enormes dragões, Toya e os outros viajaram em várias carroças para a cidade. Toya decidiu dividir todos os materiais valiosos que caíram para todos, incluindo a deliciosa carne de dragão. Na primeira noite durante a parada, Toya se voluntariou para vigiar, e guardou o acampamento, pois, graças às habilidades de trapaceiro que ele havia ganhado, ele não tinha absolutamente nenhuma necessidade de descansar. Toya pensou que ficaria muito entediado, mas às vezes uma das garotas, Misha, fazia companhia e ajudava a passar o tempo. Misha mais uma vez agradeceu pelo resgate e a empolgação da jovem era notável. Ao mesmo tempo, Lúcia estava visivelmente com ciúmes quando Misha vinha só para bater um papo numa noite fresca ao redor da fogueira. Toya claramente sentiu uma certa tensão, embora Lúcia de repente dissesse que não valia a pena pensar nos mais jovens, que eles eram apenas crianças e, por exemplo, Misha já tinha 18 anos. Mas Misha se mostrou uma garota realmente ingênua e começou a agradecer pela ajuda e confessar que a idade não importava para ela de jeito nenhum. Ao mesmo tempo, a jovem Misha disse que realmente era maior de idade e podia se permitir muitas coisas. Com uma dica tão ambígua, Lúcia ficou ainda mais zangada e Toya tentou se livrar do desejo repentino de conhecer melhor a atraente Misha. Depois que Lúcia e Toya ficaram sozinhos, a garota pediu para treiná-la, pois queria se tornar forte para proteger todos os aldeões sozinha. Afinal, se Toya não tivesse aparecido a tempo, o assentamento estaria todo morto agora. Lúcia confessou que o sonho mais importante para ela no momento era ganhar força para proteger as pessoas de quem ela gostava. Toya entendeu o desejo de sua amiga e prometeu ajudar nisso, embora imediatamente tenha avisado que não seria um treinamento muito comum, mas Lúcia definitivamente ficaria mais forte. Para isso, seria necessário treinar dia e noite. Toya decidiu combinar o agradável com o útil e dar força à garota com uma habilidade que concede semente. A garota ficou envergonhada com a sugestão de treinamento imediato e lembrou que os outros estavam por perto e poderiam acordar todos, mas Toya prometeu que tudo ficaria bem e que não se preocupasse. Eventualmente, a persistência de Toya permitiu que ele persuadisse a garota para o primeiro treinamento de força não tão comum. Depois de alguns dias de viagem, parecia que os amigos logo chegariam à cidade de Amud. Nesse ponto, a assistente virtual Isis avisou sobre a aproximação de formas de vida desconhecidas e o perigo de um ataque surpresa aumentou. Isis alertou que o esquadrão inimigo incluía 15 humanos e 22 homens besta. Lúcia percebeu o quanto Toya estava agitado e perguntou o que havia de errado, mas o herói apenas pediu para ela permanecer calma e quieta. Toya rapidamente explicou a todas as garotas sobre a situação em que se encontravam, pois no momento estavam cercadas por inimigos. Ao mesmo tempo, Toya tentou se comportar calmamente e prometeu às garotas que ninguém poderia pegá-las. Logo apareceram os inimigos, que por sua vez estavam muito felizes em descobrir um acampamento tão bonito de viajantes, e especialmente os bandidos ficaram satisfeitos com o cheiro agradável das mulheres. Toya, percebendo que era estúpido, mas ainda assim ingenuamente pediu aos bandidos que simplesmente deixassem seu acampamento tranquilo. Os bandidos apenas riram em resposta e elogiaram Toya por uma recepção tão alegre. Naturalmente, nenhum dos invasores estava disposto a desistir de seus lucros ricos. Os bandidos ameaçaram levar todo o dinheiro de Toya, as mulheres e depois sua vida, tudo acompanhado por insultos e risadas malignas dos malfeitores. Toya decidiu que talvez devesse acabar com tudo rapidamente e lidar com os bandidos, mas de repente Lúcia deu um passo à frente e pediu para deixar todos os bandidos para ela. A corajosa garota desnudou sua lâmina de forma desafiadora, mostrando a seriedade de suas intenções. Toya decidiu deixar a garota mostrar todos os seus poderes adquiridos, mas também prometeu estar ao lado dela e ajudar em caso de problemas. Os malfeitores, surpresos, até pararam de rir, pois não esperavam ver uma garota tão corajosa. Mas então outra onda de insultos caiu sobre Toya. Os bandidos chamaram o cara de verdadeiro crápula, que decidiu colocar uma garota comum contra eles. Mas Lúcia imediatamente tomou a iniciativa e,
Com um golpe rápido, parou a risada do bandido cortando sua cabeça. A cabeça do rapaz ainda não tinha tido tempo de rolar para o lado, mas os outros bandidos já pararam de rir arrogantemente, e sentiu o verdadeiro perigo vindo da garota. Lucy mostrou sua natureza animal e rugiu ferozmente para seus oponentes, exigindo que eles se preparassem para morrer. Mas o líder dos bandidos, um cara bastante poderoso com uma força de combate de 3.000 unidades, disse para seus subordinados se acalmarem, pois eles definitivamente venceriam graças à superioridade numérica. Lúcia não tinha intenção de ter pena dos bandidos e continuou a destruí-los. A velocidade bestial permitiu que ela destruísse alguns bandidos, o que instalou pânico nos outros. O líder da gangue não conseguia acreditar que uma garota frágil comum massacrou seus homens tão facilmente. Na verdade, o líder dos bandidos esperava roubar facilmente refugiados assustados e não esperava encontrar um monstro com uma espada. Enquanto isso, graças à destruição dos bandidos, Lúmia, que antes era Seaka, já havia atingido nível 13 e aumentado seu poder de combate para quase 3 unidades e meia. Em uma batalha com um inimigo forte, os bandidos se mostraram muito fracos e covardes, e assim o líder ordenou uma retirada imediata enquanto ainda tinha alguns subordinados. Os bandidos se espalharam em pânico, tentando se esconder nas densas moitas o mais rápido possível. Logo, restaram apenas cadáveres da gangue de bandidos, e o corajoso Lúcio se alegrou com seu sucesso. Ao mesmo tempo, a garota agradeceu a Toya, pois foi só através do treinamento agradável dele que ela conseguiu aumentar seu nível de força. Misha, que assistia à batalha, maravilhou-se com as novas habilidades de Lúcia e perguntou como ela conseguiu isso. Lúcia respondeu orgulhosamente que foi tudo graças a Toya. Após esse incidente, o grupo de refugiados continuou viajando e logo conseguiram chegar à cidade de Amud sem encontrar mais problemas. O filho do chefe da cidade, Lutar, saudou Lúcia e ficou feliz em vê-la segura e saudável. O rapaz empolgado tinha nível 35 e um poder de combate de mais de 1.000 unidades. Lúcia agradeceu a Luar pela preocupação e também ficou feliz em vê-lo. Lutar se viu admirando demais a beleza de Lúcia e apertou as mãos da garota com muita força. Lúcia percebeu a reação um tanto anormal do rapaz e pediu que soltasse suas mãos. Lutar admitiu o quanto todos ficaram preocupados quando souberam do ataque ao assentamento de Lu. O chefe da cidade de Amud, Gorman Borg, mostrou-se um homem bastante forte com nível 59 e um poder de combate de quase 4.000. Gorman Borg afirmou que estavam felizes em aceitar os refugiados e foi um grande alívio saber como conseguiram escapar. A cidade de Amrod é a sede do Guilda dos Aventureiros devido à sua proximidade com a capital e a fronteira do estado. Portanto, a família do chefe da cidade não só gerencia os assuntos, mas também lida com a defesa. As garotas admiraram a hospitalidade do chefe da cidade e ficaram felizes por terem conseguido chegar lá vivas. Gorman Borg prometeu, em seu nome, fornecer proteção total para todas as mulheres que chegaram. O chefe da cidade então voltou sua atenção para Toya e afirmou que não era bom sair sem uma recompensa merecida. Gorman Borg sugeriu que os heróis ficassem à noite e aproveitassem a hospitalidade. Toya aceitou a oferta e decidiu que não seria uma má ideia dar uma olhada na cidade. Uma vez no quarto fornecido com Lúcia, Toya estava muito pensativo, e a garota perguntou o que estava acontecendo. Toya confessou que estava com um mau pressentimento que o estava incomodando. Toya afirmou que, claro, seria bom ficar nesta cidade, mas ele precisa se preparar para o futuro, porque todos esses ataques são apenas o começo de eventos mais horríveis. Toya explicou que queria se juntar à Guilda dos Aventureiros porque seria mais fácil se mover. Uma preocupada Lúcia perguntou onde Toya iria se ele não conhecesse o mundo. O rapaz explicou que não podia simplesmente ficar ali, mas Lúcia deveria perceber que seria mais seguro para ela ficar nesta cidade, mesmo que ela tivesse se tornado muito mais forte. Mas a garota lembrou como eles não se viam há muito tempo e agora finalmente se encontraram neste mundo e como poderiam se separar novamente. Toya lembrou Lúcia de como ela mesma queria ficar com as pessoas que considerava família, pois eram família para ela. A garota respondeu que certamente não renegava isso. A garota então explicou que, se o mundo estava em tal perigo, ela queria ajudar Toya de qualquer maneira e sempre ficar ao seu lado. Lúcia declarou que não ficaria nesta cidade mesmo que Toya a ordenasse como sua escrava. Mas o rapaz decidiu explicar o quanto se preocupa com Lúcia, por isso, não quer colocá-la em perigo. Depois de uma breve conversa sobre uma possível viagem juntos, Toya sugeriu que comemorassem a chegada na cidade com uma sessão de treinamento intensa. Após uma noite quente juntos, Toya não estava se sentindo bem depois do café da manhã, o que preocupou Lúcia. Graças ao assistente virtual Isis, que ativou a resistência ao veneno,
Toya descobriu que sua comida continha uma forte dose de laxantes. Se envenenado com tal veneno, uma pessoa normal teria 3 dias de diarreia com possibilidade de morte. Toya imediatamente decidiu que provavelmente foi lutar quem colocou o laxante na comida. Era óbvio que o filho do chefe da cidade gostava muito de Lua e queria se livrar do rival, especialmente porque lutar os ouviu fazendo barulho na noite anterior durante o chamado treinamento. Toya decidiu não desenvolver um conflito com o filho do chefe da cidade, simplesmente agradeceu pelo café da manhã e então se preparou para ir à guilda dos aventureiros com Lúcia. A cara surpresa de lutar fez Toya sentir muitas emoções positivas, pois o filho do chefe da cidade estava visivelmente chateado com seu fracasso. Primeiro, para se tornarem aventureiros, era preciso se registrar na guilda dos aventureiros e só então partir em uma jornada. Uma vez na guilda dos aventureiros, Toya e Lúcia imediatamente se aproximaram da administradora, que era uma garota atraente. A administradora cumprimentou os convidados da guilda e perguntou como poderia ajudar. Toya explicou que ele e sua amiga gostariam de se registrar como aventureiros e se envolver na destruição de vários monstros. A recepcionista gentilmente ofereceu tocar o cristal mágico para iniciar o processo de registro. Toya tocou o cristal mágico e sentiu uma sensação estranha, e o próprio cristal começou a brilhar muito mais. Depois disso, a recepcionista explicou que o registro já estava concluído e, como não havia informações sobre violações da lei, poderiam prosseguir para a próxima etapa do registro. Toya ficou surpreso com a simplicidade de tudo, e a recepcionista explicou que essa bola mágica mostrava todas as pontuações dos candidatos. Além disso, com a ajuda dessa bola mágica, a administração da guilda evita que vários criminosos se registrem como aventureiros, mas não há necessidade de se preocupar, pois todas as informações pessoais são estritamente confidenciais. Depois disso, a garota administradora, antes da próxima avaliação dos candidatos, decidiu falar sobre o sistema de classificação existente na guilda. A administradora explicou que há 6 classificações, começando pela menor. A classificação é: qualquer aventureiro pode subir de nível devido às suas habilidades. A próxima classificação é a D, cujos detentores se ocupam de subjugar demônios de baixo nível. A classificação C inclui a maioria dos aventureiros experientes. A classificação B é o próximo estágio e é possuída por aventureiros mais fortes. A classificação A permite realizar tarefas especiais da guilda, e a classificação mais alta, S, é o auge da força humana e tal classificação recebe apenas as tarefas mais difíceis, e apenas alguns aventureiros a alcançam. Ao mesmo tempo, a partir dessa classificação, pode-se fazer um exame especial que avaliará as habilidades do candidato, incluindo habilidades de liderança e coleta de informações. A garota administradora perguntou se ela havia explicado claramente, e se não, poderia repetir, mas Toya entendeu os princípios básicos e agradeceu pela informação. Nesse momento, os novos convidados da guilda foram notados por um homem estranho com um chifre. O aventureiro experiente se interessou pela poderosa aura de Toya e parecia incrível para um novato que acabará de se registrar na guilda. O aventureiro adulto era Edwin, do grupo Sai, que possuía a classificação S e havia alcançado nível 89. Edwin possuía um poder de combate de mais de 9.000 unidades. O aventureiro experiente se dirigiu a Toya e perguntou se ele era realmente novo. A garota da administração confirmou que sim, novos recrutas. E Edwin pediu para ir com ele a outra sala. Toya não sabia como se comunicar direito com personalidades assim e olhou questionador para Lúcia. Os candidatos à guilda foram então convidados a sentar em um sofá confortável e tomar um chá perfumado para continuarem a se conhecer. Edwin decidiu ir direto ao ponto e pediu para Toya usar todo o seu poder, mas o cara ainda lembrou que ele era, na verdade, um novato comum e não sabia quais métodos a guilda usava. Ao mesmo tempo, ele tinha certeza de que ninguém poderia conhecer seus detalhes exatos. Mas Edwin explicou que conseguiu descobrir que Toya tinha a habilidade de reconhecer o verdadeiro poder de seu inimigo, o que era interessante. Desde o começo, Toya não queria se destacar no novo mundo e, por isso, a assistente Isis ajudou a esconder cuidadosamente sua verdadeira força, reduzindo os indicadores visíveis. Mas era muito estranho como Edwin conseguiu perceber que Toya estava escondendo suas verdadeiras estatísticas, além de descobrir sua habilidade de analisar cuidadosamente seus oponentes. Edwin admitiu que estava muito curioso para saber exatamente com que idade Toya obteve sua força incrível. Edwin então explicou que não esperava obter uma resposta honesta, considerando quanto Toya tentou esconder seus verdadeiros dados. Toya ficou chocado com a perspicácia de seu interlocutor e perguntou se Edwin tinha certeza do que estava dizendo.
O experiente Rancolder explicou imediatamente que tinha a habilidade única de reconhecer a verdadeira força dos outros. Para dar um exemplo, Edwin analisou Lucy e explicou que ela possuía um rank A e que nem mesmo um esquadrão de combate seria capaz de enfrentá-la com seu poder de combate excedendo 4.000. E foi assim que descobriram os detalhes sobre Toya. Edwin então admitiu que não sabia o verdadeiro limite da força de Tomoe. Nos últimos 100 anos de guilda, nunca encontrou alguém assim. Quanto maior a força, mais óbvia a diferença de habilidade, o que, neste caso, era difícil até de imaginar. Edwin explicou que quando viu Toya, sentiu como se estivesse enfrentando o Rei Demônio. Essa avaliação surpreendeu muito Toya, pois ele nunca esperava ser comparado a demônios. Toya perguntou se Edwin não estava exagerando em suas conclusões, mas o experiente aventureiro explicou que ele havia encontrado pessoalmente o Rei Demônio na guerra há 4 anos, então sabia do que estava falando. Tais palavras só fizeram Toya se perguntar por que ele tinha as mesmas habilidades que o Rei Demônio. Aben reconheceu que, de qualquer forma, Toya parecia muito mais gentil que o Rei Demônio e era natural que Toya estivesse tentando esconder seu imenso poder. Mas se Toya aceitasse a oferta de cooperação, uma boa recompensa o aguardaria. Primeiro, Edwin ofereceu 100 moedas de ouro adiantadas, independentemente do resultado da missão. E, segundo, Toya seria provido com a melhor moradia na cidade. É claro, totalmente grátis. E no caso de uma missão bem-sucedida, Toya receberia mais 1.000 moedas de ouro e imediatamente obteria o rank B. Edwin também prometeu enviar uma carta solicitando à guilda que permitisse passagem livre para qualquer cidade deste continente para Toya e seu companheiro. O garoto ficou surpreso com tamanha generosidade e disse que Edwin estava oferecendo bastante. Toya perguntou qual era a pegadinha dessa missão. Edwin admitiu que o trabalho era bem difícil e não adequado para uma pessoa comum. Toya perguntou por que então não reunir outros aventureiros com seu rank que facilmente realizariam qualquer tarefa difícil, mas Edwin explicou que tais atividades estavam fora de seu poder e todos os aventureiros de alto rank estavam espalhados pelo mundo. Então seria muito difícil reuni-los todos em um só lugar. E assim, nessa situação, restava apenas Toya para oferecer a tarefa difícil. O herói pensou sobre a proposta, pois havia tanto prós quanto contras, e não estava claro até o fim o que exatamente ele enfrentaria. No final, Toya aceitou a proposta porque a curiosidade e sede de aventura eram grandes demais. Avad agradeceu por ele ter tomado a decisão certa e disse que antes de partir, Toya precisava conhecer mais alguém. A empregada obedeceu ao gesto de Ave e abriu a porta, e uma bela estranha entrou na sala, imediatamente atraindo o olhar de Toya. Apresentada por Ave, a garota se apresentou como Soniel e explicou que agora era uma escrava alugada para Toya. A garota se revelou uma aventureira rank com nível 65 e um poder de combate de mais de 7.500 unidades. Soniel declarou que seria uma assistente para Toya durante todo o período de aluguel. Toya percebeu que essa garota escrava era, com toda a probabilidade, a aventureira mais forte ou rank valente da área, e assim o velho Advin decidiu fornecê-la para assistência. A assistente virtual Isis explicou que o reino de Dranrocks tem um sistema de escravidão onde existem escravos servos, escravos guerreiros, escravos de trabalho e até escravos criminosos, e qualquer categoria de escravos pode ser alugada. Nessa situação, Soniel desempenharia o papel de mentor e, com toda a probabilidade, tentaria ensinar todos os conhecimentos necessários para um aventureiro. Soniel declarou que precisava avaliar a capacidade de combate de Toya e, assim, uma limpeza de uma invasão de goblins estava adiante. Soniel explicou que havia um grande grupo de goblins na planície ao sul da cidade de Mitra, com o Imperador Goblin à frente. A guerreira escrava então perguntou se seria muito difícil para o novato Toya, mas se Toya não conseguisse lidar com essa tarefa, era improvável que ele pudesse continuar com a tarefa elite que Edwin havia atribuído. Toya percebeu que, somente na condição de completar a tarefa de treinamento, Soniel revelaria totalmente os detalhes da missão especial de Edwin. Assim, a intriga ainda estava intacta por enquanto. Ficou óbvio que Toya deveria mostrar toda a sua verdadeira força para superar com sucesso a batalha com o grupo de goblins. Um esquadrão de goblins apareceu à distância e Soniel confirmou que era apenas um dos batalhões de invasão de goblins. Para começar, Soniel ofereceu mostrar a Toya suas habilidades e pediu que ele não interferisse enquanto ela lutava com os goblins. Tal ousadia agradou a Toya, que estava curioso para ver o que essa bela garota poderia fazer. A bela aventureira Soniel decidiu mostrar suas habilidades mágicas e uma aura mágica brilhante apareceu ao redor dela.
A parede elétrica mágica brilhou com descargas brilhantes e destruiu instantaneamente vários goblins. Então, Soniel atacou os goblins assustados com seu bastão e destruiu instantaneamente mais alguns monstros. Toei admirava os movimentos magníficos e graciosos de Soniel, embora isso fosse exatamente o que ele esperava de uma aventureira Rank A, que deveria ser capaz de destruir monstros perigosos. Após terminar de lutar com os goblins, Soniel agradeceu a seu mestre temporário pelo elogio. A garota escrava então explicou que, no futuro, enquanto Toei e Lúcia lutassem, ela seria apenas um suporte em casos extremos. Toei prometeu fazer o seu melhor e completar a tarefa de treinamento com confiança. Soniel prometeu que defenderia com magia por trás enquanto Toei e Lúcia deveriam atacar os goblins pela frente. O herói concordou com esse plano de ação e pensou que destruiria facilmente os goblins. Toei decidiu que, francamente, poderia queimar todos os goblins com magia em apenas 1 minuto, mas então tal vitória não seria considerada um treinamento completo. Toei explicou a Lúcia que ele cuidaria dos goblins à direita e ela deveria pegar os da esquerda. Lúcia estava confiante em suas habilidades e prometeu fazer isso certo. Os ataques rápidos como um raio de Toei e Lúcia não deixaram chance de sobrevivência para os goblins que ainda tentavam lutar de volta, mas foi muito ruim. Soniel observou a batalha de perto e ficou impressionada com a habilidade dos novatos, que realmente não pareciam novatos. Depois que o último Goblin foi destruído, Toei ofereceu a Soniel avaliar a conclusão da missão de treinamento. A excitada garota escrava afirmou que os movimentos de Tomoya pareciam muito artificiais, embora sempre atingissem o objetivo desejado. Soniel explicou que os movimentos da mestre Lúcia eram um pouco rígidos, mas Toei parecia estar desesperadamente tentando conter sua força. Soniel lembrou que o pedido de Edwin-san era da maior importância e, portanto, em nenhuma circunstância deveria haver uma pequena chance de falha. De fato, Edwin poderia assumir essa tarefa difícil ele mesmo e, assim, poderia recusar a ajuda de Tomoya se ela o considerasse inadequado para a tarefa. Tomoya, julgando pela reação de Cell, decidiu que algo assim já havia acontecido no passado, e é por isso que ela fala com tanta confiança, percebendo a importância dos eventos. Tomoya prometeu que mostraria seu verdadeiro poder a partir de agora. Enquanto isso, as principais forças da invasão dos goblins chegaram na área e estavam prontas para vingar seus parentes mortos. Tomoya ficou surpreso com a quantidade de oponentes, e a assistente Isis esclareceu que o número total de goblins era de 512 criaturas, com o maior poder de combate sendo 2010. Sonel admitiu que não esperava um número tão grande de goblins, mas Tomoya respondeu que não havia problema nenhum e que eles definitivamente conseguiriam lidar com isso. No entanto, Lucia não estava tão confiante ao ver um exército inteiro de goblins. Dessa vez, o jovem herói Tomoya decidiu mostrar suas habilidades mágicas e criou uma explosão rápida. As enormes chamas caíram sobre os goblins em uma barragem mortal, não deixando chance de sobrevivência para os monstros. Sonel não podia acreditar no que estava vendo, pois não esperava tal poder de Tomoya, mesmo considerando que o rapaz escondia parcialmente suas habilidades. Isis imediatamente relatou um aumento de nível para o 84º, ao mesmo tempo que o nível de Lúcia também aumentou para 25º, e seu poder de combate aumentou significativamente. Soniel admitiu imediatamente que essa vitória incrível também lhe permitiu subir de nível para 70º e aumentar seu poder de combate para quase 9.000. A surpreendida Sonel perguntou o que era isso, e Tomoya explicou que era apenas magia avançada de fogo, e que não havia nada de incomum nisso. Mas Sonel admitiu que tais habilidades estavam além de suas expectativas, e que eles deveriam mudar todo o plano futuro de ação. Uma Sonel empolgada disse que eles deveriam partir para o reino de Dranrock o mais rápido possível, e que definitivamente precisariam de uma carruagem quando voltassem para Mid. Mas Tomoya pediu para esperar um pouco mais e voltou sua atenção para algo curioso à distância. Tomoya se ressentiu da sobrevivência do Imperador Goblin, que de alguma forma milagrosamente conseguiu sobreviver às chamas loucas. Um monstro raivoso lançou várias maldições e insultos a Tomoya e Soniel, explicando que o Imperador Goblin era o mais forte entre todos e era, na verdade, o chefe da invasão dos Goblins, com nível 30. Tomoya não ficou muito impressionado com a força média de seu oponente, mas ainda assim decidiu parar imediatamente o Imperador Goblin enquanto ele ainda estava em seus últimos suspiros. Mas, de repente, o ferido Imperador Goblin se transformou dramaticamente e ficou várias vezes maior, renovado pela magia. O Imperador Goblin agora possuía nível 91 poder de combate de mais de 6.000 unidades. Tomoya perguntou por que esse monstro havia melhorado tão de repente.
Cell explicou que a dificuldade da invasão dos goblins era que, se você privasse o imperador de tropas e o ferisse, ele se tornaria assustadoramente forte. Então, em teoria, geralmente tenta-se matar o imperador goblin no início da batalha sem tocar nos oponentes mais fracos. Toya percebeu que ele mesmo havia dificultado sua situação ao decidir impressionar os outros ao seu redor. Toya pediu desculpas por sua imprudência, e Lucius afirmou que era improvável que ele conseguisse derrotar um monstro tão forte. Cell afirmou que, nesse caso, não havia escolha a não ser fazer um plano e fugir imediatamente. A garota escrava explicou que se tornaria um chamariz para ganhar tempo até que Toya e Lúcia pudessem chegar à cidade e pedir ajuda a Advin. Para isso, era necessário se apressar, pois se o Imperador Goblin chegasse à cidade, as consequências seriam terríveis. Toya perguntou se esse monstro se tornaria um grande problema se começasse a se descontrolar. Toya acabou prometendo acabar imediatamente com o Rei Goblin aqui e agora. As garotas se maravilharam com a coragem de Toya e ficaram admiradas com a incrível lâmina translúcida nas mãos do herói. Avançando, Toya pediu a Sonu para observá-lo de perto para eventualmente avaliar se ele era digno de uma missão especial de Advin. Sonel respondeu que sinceramente esperava que Toya tivesse sucesso, enquanto uma empolgada Lúcia desejou boa sorte ao seu amigo. O vil Imperador Goblin ressentiu-se de Toya por rir dele e prometeu ao herói uma morte iminente. Mas, para a surpresa do Imperador Goblin, seu poderoso golpe não afetou Toya de forma alguma. A defesa mágica ativada permitiu ao herói bloquear o golpe e não sofrer nenhum dano. O Imperador Goblin rugiu que era impossível, mas era exatamente como Toya havia planejado. Samuel estava tão surpreso quanto o Imperador Goblin, pois Toya conseguiu segurar o golpe com as mãos nuas e nem sequer cambaleou de seu lugar. No entanto, Toya declarou ao seu perigoso oponente que quanto mais ele permanecesse de pé, mais burro ele pareceria. Após as palavras insultantes, Toya entrou em ação e deu um chute rápido que deixou o Imperador Goblin dobrado ao meio. Sem deixar seu oponente se recuperar, Toya decidiu acabar com a luta com sua lâmina. O golpe da espada foi tão preciso e forte que Toya conseguiu cortar o enorme monstro ao meio, destruindo finalmente o Imperador Goblin. Isis imediatamente relatou os pontos de experiência e o aumento de nível para o 92º, com o poder de combate de Toya chegando a 240.000. Lúcia ficou extasiada com a vitória de seu amigo favorito, enquanto Sonel estava tão surpresa que caiu em um verdadeiro estupor. Eventualmente, a garota escrava voltou a si e admitiu que estava incrivelmente impressionada com uma vitória tão magnífica. Toya se perguntou que tipo de nota Cell daria agora pelo resultado da tarefa de treinamento. A garota escrava estava tão empolgada que nem sabia como responder corretamente. No final, Sonel admitiu que queria pedir algo a Toya. Inesperadamente, a garota escrava pediu ao jovem herói que a comprasse de uma vez por todas, porque sentia um desejo avassalador de estar junto. Desta vez, foi a vez de Toya cair em um estupor, pois ele não entendia as tradições do proprietário de escravos e não queria tomar uma decisão tão responsável. Depois de derrotar o Imperador Goblin, a equipe de aventureiros retornou à companhia comercial, cujo chefe ficou extremamente surpreso com um retorno tão rápido e perguntou a Sonel o que havia acontecido. A garota escrava foi direto ao ponto e pediu ao chefe da companhia comercial para permitir que Toya a comprasse permanentemente, já que ela sentia que esse homem era digno de ser seu mestre. Toya ponderou que nunca realmente deu seu consentimento, e é estranho que Sonu esteja tentando decidir tudo sozinha. O chefe da companhia comercial ficou surpreso com o súbito entusiasmo de Sonel e decidiu que ela realmente devia ter confiança no jovem mestre Toya. Por outro lado, Toya continuava surpreso com a rapidez com que essa conversa estava acontecendo e gradualmente percebeu que não se importava em comprar a garota escrava para si. Durante um breve encontro, Sonel conseguiu se provar como uma garota forte, experiente, inteligente e simplesmente linda, e além disso, sua beleza realmente proporcionava um prazer estético. Depois de conversar com a garota, o chefe da companhia comercial se aproximou de Toya para negociar todos os detalhes do acordo financeiro. O chefe da companhia comercial explicou que, a partir desse dia e por mais um mês inteiro, as pessoas tentariam oferecer altos lances por Sonel no leilão, e assim Toya deveria decidir se podia pagar a quantia necessária por uma garota popular como Sonel. Toya ficou um pouco cauteloso com possíveis surpresas e perguntou sobre o preço da garota escrava. O chefe da companhia comercial disse, sem parar de sorrir, que Toya precisaria de 5.000 moedas de ouro de Drummersine para completar essa transação. Sonel imediatamente ficou indignada e chamou esse preço de muito alto, mas o chefe da companhia comercial explicou que o pedido de compra foi inicialmente feito pelo ministro diplomático Godman, e foi por isso que o preço disparou.
Ao mesmo tempo, o chefe explicou que Godman, é claro, é um oficial honesto que ajudou a economia a crescer através de sua arte de negociação e comércio com outros países, mas, infelizmente, é conhecido por sua estranha preferência em usar e quebrar garotas escravas. Então seria uma pena colocar a bela Sonel nas mãos de um homem tão podre. Toya, é claro, não queria tal destino para a bela e útil Sonel e, mesmo apesar do preço enorme, concordou em comprar a garota de volta para sua posse. Então, o jovem herói ousou surpreender até mesmo o chefe da companhia comercial, e disse que 5.000 moedas era um preço muito baixo pelo lindo Sonel e que ele iria tentar arrumar 30.000 moedas. O chefe da empresa de comércio não acreditou no que ouviu e lembrou que apenas 3 moedas reais eram um preço comparável a todas as posses de um mercador rico. Isis rapidamente explicou para seu mestre que uma moeda real nesse mundo equivalia a 10 moedas de ouro comuns e que 3 dessas moedas eram suficientes para comprar 100 vidas. Mas o Toya continuou insistindo e disse que o Sonel valia esse preço e prometeu arrumar essa quantia em um mês. O chefe da empresa de comércio não discutiu com o herói generoso, pois seria burrice recusar tanto dinheiro. No final da conversa, o chefe da empresa de comércio disse que agora entendia por que Cell era tão apegada ao Toya-san, mas infelizmente negócios são negócios e as regras são as mesmas para todos, quem paga mais leva. Toya prometeu cumprir sua parte do acordo e lembrou dessa regra importante. Cell perguntou a Toya se era uma boa ideia desafiar o ministro tão abertamente, mas o jovem herói respondeu que, como um homem de verdade, não queria de jeito nenhum entregar uma garota tão linda para outra pessoa. Toya pediu à escrava para não se preocupar e prometeu resgatar o Sonel, mostrando que era digno de ser seu mestre. A bela escrava ficou feliz com essa atitude e confessou que estava ansiosa para que isso acontecesse. Toya pensou naquele momento que tinha o apoio divino, então tudo deveria sair do jeito que ele queria. Naquela mesma noite, Lúcia e Cell ficaram sozinhas e decidiram conversar para se conhecerem melhor. Lúcia pediu para Cell parar de chamá-la de senhora, já que as duas eram escravas idênticas do mesmo mestre. Sonel admitiu que originalmente pensava que Toya e Samuel eram um casal apaixonado, porque o relacionamento deles não parecia em nada como o de mestre e escravo. Então, Samuel pediu desculpas por fazer tantas perguntas sobre a vida pessoal dela, pois seu status não permitia que se interessasse por esses assuntos sobre a vida do mestre. Mas Lúcia imediatamente tranquilizou sua nova amiga e explicou que parecia a ela que Toya poderia ser amado por muitas pessoas. Embora ele mesmo ainda não percebesse isso, ele havia se tornado um personagem bastante popular ultimamente. Lúcia explicou que, por isso, elas deveriam se unir e ajudar seu mestre juntas, e também poderiam amá-lo juntas, se Sonel sentisse o mesmo por Toya. Cell concordou imediatamente em ser uma parceira fiel e agradeceu à senhora Lúcia por sua gentileza. Lúcia lembrou imediatamente para ela esquecer de vez de chamá-la de senhora, pois era muito constrangedor. Lúcia explicou que seria suficiente chamá-la pelo primeiro nome e seria mais fácil para todos. Sonel prometeu fazer isso e pediu para ela também chamá-la pelo primeiro nome, afinal, de agora em diante, elas seriam verdadeiras parceiras unidas por um objetivo. As duas meninas concordaram em contar uma para outra todos os segredos e problemas, bem como seus sentimentos por Toya-san. Cada uma das garotas foi incentivada a se tornarem amigas, pois é em momentos como esse que grandes lendas começam. Mais tarde, as garotas se tornariam o exército mais forte de escravas de batalha, composto pelas concubinas pessoais de Tomoya, embora naquele momento ninguém pudesse imaginar tal coisa.